Oi, meus amigos. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a psicografia. Mas antes, a gente precisa falar de mediunidade. A mediunidade é a capacidade de comunicação que o encarnado tem de se comunicar com os espíritos. Então, apesar de todos nós sermos médiuns, alguns têm o que nós chamamos de mediunidade ostensiva, que é a capacidade de uma comunicação mais clara e mais direta, e não só o que nós chamamos de intuição. E ela pode se manifestar de muitas formas diferentes. Dentre essas formas, nós temos a psicografia. A psicografia é um tipo de mediunidade que consiste em mensagens que são escritas pelos médiuns e essas mensagens são ditadas pelos espíritos. O termo vem de psico, né? Psico que vem de psique, do grego, que quer dizer alma, enquanto grafia significa escrita. Então, nós estamos falando da escrita da alma. No Livro dos Médiuns, no capítulo 13, na segunda parte, Allan Kardec cita a psicografia direta e a psicografia indireta. A indireta foi mais comum na época da codificação. Para quem já estudou, já leu a respeito, sabe que é aquela que eles utilizavam umas cestinhas e um lápis ou uma caneta fincada ali, e aquilo acontecia de forma natural, que eu digo, sem nenhuma interferência direta de um médium, né? Indiretamente, claro que nós sabemos que sim, mas diretamente não. Já na psicografia direta, a comunicação é feita com a própria mão do médium. Então ele precisa de um lápis ou uma caneta e papel para poder transmitir a mensagem. Sobre a psicografia direta, ela pode se manifestar de 3 formas diferentes que nós sabemos. É a consciente, que é quando o médium tem total controle sobre o que está acontecendo, né, sobre o que está sendo comunicado e tudo mais. Existe a semimecânica, que é quando o médium tem alguma consciência durante a comunicação, como se fosse uma espécie de sonho. E aí, quando ele sai do transe mediúnico, ele lembra do contexto geral do que aconteceu, do que foi comunicado, mas não de pequenos detalhes da comunicação, como acontece na escrita consciente. E a mecânica é quando o médium não tem nenhum controle sobre o que está acontecendo. Ou seja, quando ele sai do transe, ele não se lembra do que aconteceu. Então, resumindo, o médium, psicógrafo, ele pode ter total, pouca ou nenhuma consciência durante a comunicação. E para que serve a psicografia? Bom, sabendo que a vida terrena é uma passagem, que nós temos aqui uma breve experiência, nós já, né, sempre que ouvimos uma palestra falamos muito sobre isso, e essa experiência nos permite evoluir, subir alguns degraus na escada da evolução espiritual, nós criamos laços aqui na Terra, laços familiares, laços de amizade, né? Esses laços são emocionais, as emoções nós sabemos que são do espírito. Então, como o corpo é efêmero e o espírito é eterno, essa vida e esses sentimentos eles continuam após nós desencarnarmos, após a morte. E esses laços de afinidade continuam entre quem ficou encarnado, quem continua encarnado e quem desencarnou. Então, eles permanecendo no outro plano, os espíritos estão em sintonia com aqueles espíritos encarnados, parentes, amigos, enfim, que foram mais próximos e que são mais caros a eles. Sendo ligados em sintonia, a psicografia, mesmo que a gente possa se comunicar de outras formas, através de sonhos, de pensamentos e da saudade, da prece, a psicografia é uma das formas de viabilizar a comunicação de um modo mais concreto dos desencarnados, que estão no mundo espiritual, para os encarnados, que estão aqui no mundo material, como nós. Então, de uma forma geral, as mensagens dos espíritos elas estão sempre atreladas a um mesmo objetivo. Qual é esse objetivo? É demonstrar que a vida não termina quando a nossa existência aqui na Terra, esta existência, acaba, e que os espíritos continuam sempre presentes. Então, as comunicações servem também para atribuir uma visão mais
responsável sobre as nossas ações aqui na Terra. Por quê? Tendo consciência da continuidade da vida, nós tomamos também a consciência de que precisamos regrar as nossas ações e assim nós somos capazes de evoluir. Porque é assim que a gente exercita aquilo que faz melhor a nós espíritos. E aí a gente se pergunta, né? Como que eu sei se eu sou médium primeiro e especificamente sobre o nosso tema, médium de psicografia? Como é que eu sei que eu tenho a mediunidade de psicografia? Bom, como nós já dissemos, a mediunidade é a capacidade de se comunicar com os espíritos e ela se dá de diferentes formas. Então, alguns sintomas que nós temos são comuns a todo tipo de médium e o médium psicógrafo, ele tem algumas características que são muito peculiares, porque eles identificam a faculdade da psicografia principalmente pelo formigamento nas mãos e dor nas mãos durante uma sessão ou de uma manifestação mediúnica. Então, esses indícios, sabendo que eles podem também ser doenças ou lesões físicas do corpo, é preciso que eles sejam associados a outros sintomas de mediunidade, para nós eliminarmos os sintomas físicos. Então, como é que a gente sabe quais são esses sintomas que são comuns a todos os médiuns e que nós precisamos atrelar aos sintomas relacionados às mãos? Nós sabemos que a mediunidade, ela vem para todos nós em forma de intuição. E quando nós temos a mediunidade ostensiva, que foi a que nós falamos que é uma capacidade de comunicação mais direta com a espiritualidade, nós percebemos as intuições com muito mais força, nós sentimos uma instabilidade emocional, porque nós sentimos as emoções de quem está do outro lado, que quer se comunicar. Nós temos muitas impressões fortes sobre pessoas, sobre lugares, aquela sensação de que, eu não queria estar aqui, ou eu me sinto pertencente a esse lugar. Né? Nós sentimos calafrios, sudorese, a gente sua, né? Muitas vezes alguns têm febre quando a mediunidade ainda não está controlada e estudada como deve ser. Então, juntando esses sintomas com o formigamento das mãos e a dor nas mãos, nós podemos sim, nós temos grandes chances de sermos médiuns de psicografia. Então, bom, esse é o esclarecimento sobre a psicografia. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Se não, nós estamos aqui à disposição para tirar mais dúvidas. Muito obrigada e até a próxima.